Bom, para a gente saber se realmente vai haver uma não incidência do ITBI quando há, né, uma transmissão imobiliária, a gente tem que saber o conceito de atividade preponderante que existe na nossa legislação, né, do nosso município. Então, a nossa legislação municipal vai se basear agora no conceito de atividade preponderante que está no Código Tributário Nacional. Vamos ver então qual que é o conceito de atividade, né, preponderante? Então vamos lá. Ó, primeiramente, o artigo 37 lá do CTN fala assim, ó: o disposto no artigo anterior não se aplica, ou seja, a não incidência não se aplica, ou seja, passa a incidir o tributo quando a pessoa jurídica adquirente, né, tenha como atividade preponderante a venda ou locação da propriedade imobiliária ou cessão de direitos relativos à sua aquisição. Nós vimos que a gente tem que sempre estudar o CTN olhando para a Constituição Federal, que fala compra e venda de imóveis, locação de bens imóveis e arrendamento mercantil de bens imóveis. Se a renda da atividade preponderante das empresas que adquirem os imóveis for essa, né, compra e venda, locação ou arrendamento mercantil, prevalece a situação da incidência do tributo. E o que é atividade preponderante? Aí ele fala ali, ó, atividade preponderante é aquela referida nesse artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição decorrer de transações mencionadas nesse artigo. Então, você vai pegar os 2 anos anteriores ao evento, a compra e venda do imóvel, né? E os 2 anos subsequentes, você vai analisar se a atividade preponderante, ou seja, se mais de 50% da receita daquele adquirente é compra e venda de imóvel, arrendamento mercantil ou locação de bem imóvel. Se for um dos três, ou qualquer dois dos três, ou todos, não importa. Se ultrapassar 50%, indica para nós que tem que haver a incidência do tributo. Tá certo? Agora, e se a empresa não está trabalhando há tanto tempo, professor? Então tem essa hipótese, né? Pode ser que a empresa, né, não esteja trabalhando, né, há tanto tempo. E aí, por não estar trabalhando, né, há tanto tempo, pode ser que a empresa esteja naquela situação, né, relacionada ao que a gente diz, opa, então eu não tenho como olhar 2 anos antes, 2 anos depois, não tenho como fazer essa verificação propriamente dita. Então, justamente porque não tem como fazer essa verificação, então a gente tem essa situação relacionada ao que nós chamamos aí a circunstância do nosso tributo, né? Então, vamos então pensar aqui no nosso ITBI da seguinte forma. Vamos colocar ali para você ver. Se não tem os 3, né, 2 anos antes e 2 anos depois, ele fala assim, então procure verificar se você consegue utilizar, então, ó, se a pessoa jurídica, parágrafo 2º do artigo 37, adquirente, iniciou suas atividades após a aquisição, então adquiriu lá o terreno e depois é que ela, a princípio, começou a trabalhar. Ou menos de 2 anos antes dela, então não tem 2 anos anteriores à aquisição, vamos apurar a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. Então, vou levar em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. Então, a gente leva em conta isso. Beleza? Verificada a preponderância referida nesse artigo, tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição sobre o valor do bem ou direito nessa data. Então, verificada a preponderância. Então, o que acontece? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui para você aqui, ó, um esqueminha a respeito aqui da nossa preponderância. Tá? Então, ó, a gente poderia dizer o seguinte. A gente poderia pensar da seguinte forma. Atividade preponderante. Então, 2 anos antes. Aí nós temos aqui o evento. Dois anos depois.
Então, você vai conseguir ver se houve ou não a preponderância analisando os 2 anos antes e os 2 anos depois. Agora, se eu não tinha 2 anos antes, aqui é o problema, né? Não tem esses 2 anos antes. Se eu não tivesse 2 anos antes, então, do evento, né, que seria aí a compra e venda do imóvel, por exemplo, aí eu vou ver os 3 anos depois. Tá certo? Então, é sempre assim. Então, vamos imaginar um exemplo numérico, né? Exemplo. Vamos imaginar um exemplo que no ano 1, ele oferiu com renda, né, 20 mil, de um total, né? Então, pode ser de compra e venda de imóveis, locação ou arrendamento mercantil. Vamos botar só as iniciais, tá? De um total de 50 mil. No ano 2, ele, a princípio, foi 80 mil nisso, né, em compra e venda, locação e arrendamento mercantil, dos 100 mil. No ano 3, ele mudou a estratégia e foi só 10 mil desse tipo de coisa em relação aos 50 mil. E no ano 4, nós vamos dizer que ele, a princípio, oferiu 100 mil em 200 mil. Como é que eu vou fazer a conta, professor? Então, a conta você vai fazer o quê? Você vai somar o que acontece em cada ano, tá certo? Então, você vai somar o que acontece, ó, 20 mil. Os numeradores, 20 mil mais 80 mil, mais 10 mil, mais 100 mil. E vai dividir essa soma pelos denominadores, né? Então, você vai fazer isso para os 4 anos. Isso cai na prova do ISS Fortaleza, fazer essa conta. Vocês entenderam? Então, pode ser que na prova você tenha que fazer essa continha lá. Estou fazendo um exemplo para você poder saber como é que você faria. Então, ó, 50 mil mais 100 mil mais 50 mil mais 200 mil. Então, de cara, já vamos ver ali, ó. Aqui nós temos 100 mil, 110 mil, 210 mil. Deu 210 mil dividido por 50 mais 50, 100 mais 100, 200 mais 200, 400. 400 mil. Que é acima de 50%. Né? Então, a gente descobriu que o valor que eu achei, porque 50% seria 200 mil de 400 mil. Então, não precisa nem fazer a conta toda. Eu já estou vendo ali que está acima de 50%. E por estar acima de 50%, eu diria que incide o ITBI. Você entende? Entendi, professor. Então, na verdade, incide o ITBI justamente porque na conta, né, dos 4 anos, você tem lá, né, um valor acima de 50% que veio de compra e venda de bem imóvel, locação de bem imóvel ou arrendamento mercantil. Puxa, professor, isso aqui é muito útil, porque eu estudava isso aqui e não entendia, mas agora você passa a entender, né? Então agora você já tem lá um contexto ali para você poder entender. E nada melhor que você ver alguma coisa assim para você sentir como é que faz. Porque quando eu for fazer alguns exercícios com vocês de provas anteriores, eu vou ver se eu pego esse do ISS Fortaleza, porque ele é bem interessante, ele é bem, assim, tem que sair na mão, tem que fazer acontecer lá a conta para você poder saber se existe ou não aquela determinada circunstância, tá? Então, esse cálculo ali eu fiz justamente para te ajudar no teu entendimento aí a respeito da atividade preponderante. Continuando. Verificada, então, a preponderância, que foi o que aconteceu, achei que é mais que 50%, referido nesse artigo, se torna devido o ITBI, nos termos da lei vigente, a data da aquisição sobre o valor do bem ou direito nessa data. Bom, mas aí ele fala, o disposto nesse artigo não se aplica se a transmissão do bem e direito, quando realizada, for em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica do alienante. Ou seja, se ele comprar não somente o imóvel, mas comprar porteira fechada, comprar tudão.
Então, todo esse cálculo de preponderância não vai se aplicar naquelas vendas porteira fechada, onde ele compra tudo, está dentro de um pacote completo. Se ele comprar só o imóvel, vai se aplicar a análise. Se não, não será aplicável, conforme o que está previsto no parágrafo 4º do artigo 37. Então, esses 4 parágrafos são muito importantes porque eles determinam como é que deve ser a atividade preponderante. Como já fiz muitas preparações para vários municípios em termos de concurso, eu já vi municípios usando algumas coisas um pouquinho diferentes para definir a atividade preponderante. Mas, em regra, eles todos seguem a norma geral, porque a lei de normas gerais, a princípio, só pode ser modificado por uma outra lei complementar, que não existe no momento. Então, é essa que nós estamos usando. Tudo bem? Mas é muito interessante você verificar como é que funciona a atividade preponderante. Foi um prazer poder estar dando aula aqui para vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.